Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ingrid Marise e não, você não tá vendo errado. Hoje eu não apareço no vídeo. Hoje eu decidi aí começar a série com vocês sobre princípios aí bem básicos, pessoal, sobre entendimentos do conservadorismo e de tantos outros assuntos aí pertinentes aos nossos interesses, tá? Então, é uma série rápida. É lógico que em 5 minutos eu não vou conseguir explanar toda a profundidade de um autor, tá bom? Então isso daqui é mais aí para você ter aí um start, né? Um play aí pra gente começar essas discussões. Então, no próximo vídeo, pessoal, eu faço os agradecimentos nominais de todos aqueles que curtiram, comentaram no meu canal. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos, tá? Ajuda aí, pessoal, compartilhando com seus amigos. E vamos aqui, então, para a nossa primeira explicação aí, tá? Eu vou deixar aqui linkado também abaixo aqui do vídeo, para você conseguir fazer o download aqui dessa pequena explicação. Então, bora lá. Edmund Burke, ele é considerado aí o pai fundador do pensamento conservador, já que ele foi o primeiro a dar uma estruturação, tá, através de obras sobre o conceito do que é o conservadorismo. Ele é irlandês, nasceu lá em Dublin em 1729. Eu costumo colocar o seguinte, pessoal, muita gente tem problemas em guardar datas. E aí eu sempre falo, olha, gente, vê se você tá guardando uma data e gastando espaço aí na sua memória, guarda assim, século. Se é na primeira metade do século ou se é na segunda metade do século, que isso já vai te ajudar bastante. Então ele nasce aí na primeira metade do século XVIII. A base religiosa dele é o catolicismo advindo da sua mãe, porém, ao longo aí a sua família acabou se convertendo ao anglicanismo. Então vocês vão ver esses dois tipos aqui de influência nas obras dele. A primeira obra que ele vai fazer logo após largar o curso de Direito para se dedicar à filosofia será uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias, do sublime e do belo. Esse é o nome dessa obra que ele acabou lançando. Obra essa, pessoal, que chamou a atenção de dois grandes filósofos ali do período, né, o período do iluminismo. Nós vamos ter então Diderot e o Kant, até hoje considerado aí um dos grandes nomes do pensamento filosófico moderno. Ele foi eleito deputado na segunda metade do século XVIII pelo Partido dos Whigs, que tem uma origem do liberalismo, ou seja, não é que daqui dos Whigs saiu diretamente os liberais, mas é como se fosse um ancestral em comum, tá? Ele faz aqui então, dentro desse parlamento, duras críticas ao autoritarismo do Jorge III aí, através aí do período absolutista que eles estavam vivendo. Ele faz a defesa do parlamentarismo, onde esse seria então uma forma de equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder entre aqueles interessados, ou seja, entre o povo. Então nós temos aqui de um lado o rei como um estado e o povo. Ok? Então isso seria aí um grande equilíbrio. Ele é defensor da autonomia das 13 colônias inglesas, ali que vão se rebelar e vão acabar aí virando os Estados Unidos da América. Ele é uma ferrenha oposição à pena de morte ali então praticada, principalmente aquelas feitas entre os católicos e os homossexuais. Então ele defendia aí que era necessário se acabar com esse tipo de restrição aí de liberdade, tá? E aí, vamos aqui para a segunda parte que eu coloquei aqui dele para vocês, que é o que, pessoal? Quais são os elementos estruturantes, então, do Edmund Burke? Ele tem aqui, em um primeiro momento, a ideia da valorização da tradição, ou seja, respeitos às gerações passadas. Nós devemos, então, preservar aquilo que nós já aprendemos, estruturados no que foi ali acordado no passado, que as coisas não devem ser rompidas da noite para o dia, porque isso acaba sendo prejudicial. Ou seja, ele não pode ser chamado de reacionário, porque o que é o reacionário, pessoal? É aquele que quer voltar para o passado, são aqueles que querem que o passado aconteça no agora. Não é isso que ele quer. Ele quer simplesmente a ideia do respeito, que você entenda de onde essas estruturas surgiram. Ou seja, ele é a favor de reformas progressivas, então lentas, mas que aconteçam. Então ele tem a ideia aí da preservação das instituições sociais, a família, a religião, a questão dos seus costumes,
Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas aqui eu coloquei lei da prescrição, tá? Então ele vai chamar aí todo esse conjunto desse respeito de valorização como lei da prescrição. Essas mosquinhas que eu desenhei aqui têm sentido dentro do quê? Ele diz que aqueles que acabam fazendo muito rápido e não preservando e não respeitando essas gerações passadas são como moscas de verão, que rapidamente morrem, tá? Tem uma frase dele que diz: um estado sem meios de transformação é um estado sem meios de conservação, tá? Então, a gente pode dizer que ele é a favor de uma reforma, mas nunca de uma revolução, já que a revolução, ela destrói as gerações passadas, começando tudo do absoluto nada, tá? Simplesmente das ideias de quem ali vai criar aquele tipo de revolução. E aqui nós temos aqui num segundo momento que ele vai dizer o seguinte: que a sociedade, tá, junto com o governo, existe por causa do contrato social. Então, assim como o Jean-Jacques Rousseau, ele também é a favor de um Estado social, assim como o John Locke, né, assim como o Voltaire, mas para ele a ideia é de quê? Qual que é o diferente, por exemplo, do John Locke que ele vai colocar? Que esse contrato social é feito entre vivos, mortos e os que ainda vão nascer. Ou seja, essa lei, esse contrato, já que ele modera dois interessados aí, ela deve ser então feitas aí de uma maneira de equilíbrio entre todos esses. Porque os vivos fazem o presente, os mortos colaboram com aquela ideia das gerações passadas, e aí você tem que as gerações futuras também vão viver sobre esse mesmo contrato. Então o contrato ele não pode ser violado, tá? A não ser somente se houver uma violação drástica das liberdades. Se isso acontecer, aí pode acontecer. Temos aí como exemplo a Revolução Gloriosa, né, pessoal, lá do parlamento inglês. Então, ele é um duro crítico do Rousseau. Por quê? Ele diz que o Rousseau ele tem excessos de ideias e que isso acaba prejudicando, né? Ele tem até uma frase que ele diz que o Rousseau ama a humanidade, mas odeia o seu semelhante. Isso fazendo até, gente, como se diz, uma indiretinha aí, porque o Rousseau abandonou seus filhos, abandonou sua família para cuidar da tal da humanidade, da democracia, dos princípios de liberdade. Enquanto isso, é um grande exemplo de pessoas que defendem, né, a Amazônia, não queimem a Amazônia, mas não regam a planta da samambaia da mãe que tem em casa. Ou seja, não dá bom dia pro porteiro, são pessoas que só olham de uma maneira geral. Então, um outro princípio dele, então, seria o ceticismo. Ou seja, desconfie do excesso da razão dos princípios. Porque isso aqui acaba não levando em conta aquilo que é tão importante, por exemplo, que Adam Smith vai colocar na sua obra a teoria dos sentimentos morais, que vai ser o quê? Os próprios sentimentos, gente. Nós somos movidos também por paixões, por ódios, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Eu já coloquei aí que ele é um ferrenho crítico da democracia na folha passada, justamente porque ele queria uma monarquia parlamentarista onde você poderia ter uma moderação. Então, para ele, a política, pessoal, não é um jogo de aritmética. Não tem como dizer que 5 pessoas querem e uma não quer. Pode ser que essa uma pessoa ali não esteja errada, entende? Então, por isso que ele coloca que o parlamento junto com a monarquia seria a melhor forma. E aí nós temos um debate, tá, com o Thomas Paine, que é o Adão político, que o Thomas Paine acaba colocando o Burke como se fosse, né, ali, como se diz, uma pessoa que aceita o passado sem críticas, sem fazer grandes transformações e que isso acaba aí impedindo o homem. Posso voltar em um outro vídeo para falar mais sobre o Adão político. Gente, era isso que tinha hoje para essa aula, tá? Agradeço por você ter ficado até aqui. Passou um pouquinho dos 5 minutos, mas na próxima vez prometo que eu tentarei fazer aí de uma maneira mais breve. Tchau, tchau. Deixa aí embaixo os seus comentários, tá? Curte e não esquece de compartilhar. Tchau, tchau, pessoal. Até mais e não se esqueça, conhecimento é poder.